Encontros. Episódio 2. Jesus e o cortejo fúnebre. Olá! Mais um episódio da série Encontros. Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, nós lemos: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A palavra de Deus mostra mais um milagre de Jesus, um encontro de multidões. Testemunho muito grande que aconteceu ali. Uma multidão acompanhava o cortejo fúnebre e também uma multidão acompanhava Jesus. Moody, em seu comentário bíblico, tem uma explicação sobre esses versículos. Ele diz assim, Naim ficava a cerca de 10 milhas a sudeste de Nazaré, perto do portão oriental de Naim. Ao longo da estrada que vai para Cafarnaum, existem sepulturas na rocha. Jesus, aproximando-se de Cafarnaum, talvez encontrasse a procissão fúnebre que saía da cidade a caminho dessas tumbas. Então, as tumbas eram construídas à beira da estrada, próximo da cidade de Naim. Jesus estava chegando e o cortejo fúnebre estava indo para enterrar o seu morto, o jovem filho único de uma viúva. Viúva, a vida de uma viúva, continua no livro de Moody. A vida de uma viúva no Oriente era difícil, uma vez que não era fácil encontrar emprego e por isso ela dependia de seus parentes de sexo masculino mais allegados. O problema da viúva, pessoa viúva, tanto quanto o problema dos órfãos, era um problema social muito sério na época de Jesus. A idade média, segundo alguns historiadores, era entre 30 a 40 anos, a idade média das pessoas. Tá certo que algumas pessoas viviam muito mais, mas era muito comum a morte das pessoas jovens. Trabalho pesado, guerras, tinha muitas guerras e as pessoas, elas tinham muitos filhos e os homens costumavam morrer muito cedo devido aos trabalhos pesados, a guerras, alguns casos até mesmo escravidão, algumas situações os próprios governantes matavam, era matar de qualquer forma, para eles não levavam muito a questão, Então, a questão de órfãos e viúvas era um problema social muito sério na época de Jesus. Tanto que Tiago escreve em 1:27 do livro dele, que a verdadeira religião é visitar ou cuidar das viúvas e dos órfãos e não se contaminar com o mundo. E Jesus se compadeceu daquela mulher. Aquele menino, aquele jovem, certamente seria a esperança de vida daquela mulher, pois se ela ficasse sem ele, não teria quem sustentá-la, já que a mulher era totalmente desvalorizada, como já comentei. E ela ou teria algumas posses, ou teria que procurar emprego, que era difícil emprego para a mulher. Muitas delas iriam se prostituir, muitas delas viriam a mendigar na porta do templo ou em outros lugares da cidade. E Jesus se compadeceu daquela mulher. Não sabemos
qual era a situação daquela mulher, quanto tempo ela chorou ou quanto tempo ela orou a Deus pedindo por um milagre. Só sei dizer que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu e aquela mulher teve seu filho restituído por Deus. Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus devolveu o filho àquela mulher. A exemplo de Elias e Eliseu, e as pessoas falaram: eis que temos um profeta no nosso meio. Sabemos que não era simplesmente um profeta, era Deus. Mas as pessoas não esperavam um Deus que viesse fazer milagre naquela época. As pessoas esperavam um Deus que viesse governar sobre Roma e governar sobre os homens como um rei. E ele veio, sim, se tornou rei. Mas naquele momento eles viram Jesus como um profeta. E a notícia do milagre se espalhou e todo mundo ficou admirado com o que aconteceu. Tinha muita gente, era duas multidões se encontrando e o milagre aconteceu. Aquele milagre transformou vidas, transformou a vida de uma mãe, transformou a vida de um jovem que foi ressuscitado e já começou a falar. Também transformou a vida de multidões que contaram deste milagre de Jesus em todos os lugares. Jesus, Jesus, Jesus. Transformação de vidas, transformação de morte em vida. Jesus, como eu já falei antes, tocou no caixão. Tocou no caixão, não tocou no corpo e deu ordem: levanta-te. E o jovem levantou e começou a falar. E me chamou muita atenção a parte que diz: e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus restituiu o jovem à sua mãe. A esperança de sobrevivência, a esperança de vida, a esperança de ter uma família cuidando dela. Jesus Cristo restitui. Se você está distante de um filho, está distante de uma filha, se você está sofrendo, está chorando porque perdeu alguém, se alguém foi viajar e não voltou mais, ore, porque Deus restitui. Se alguém morreu e você está triste, ore, que Deus consola o seu coração. Naquele momento, Jesus Cristo devolveu aquele jovem à sua mãe e deu paz a ela. Creia que Jesus Cristo pode te dar paz e transformar a sua vida, para que todos possam ver que há um Deus entre nós, e esse Deus é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.